Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 5, o Cristo crucificado, Senhor Jesus. A gente vai conseguir aproveitar muito mais essa palavra se a gente invocar o nome do Senhor, depender do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para nós especificamente. Senhor Jesus, o importante diante da palavra, a gente ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer revelar para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Senhor Jesus. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao 7 e o versículo 24. Senhor Jesus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 2, versículo 8 e o versículo 10. Senhor Jesus. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais seriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Senhor Jesus. Agora capítulo 3, versículo 11. Senhor Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Jesus. Agora capítulo 5, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: chamados à comunhão de Cristo. Senhor Jesus. São muitas as riquezas contidas nos versículos iniciais da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vemos que, apesar dos problemas que a igreja vivia, os irmãos tinham muitas qualidades, eram ricos em toda palavra e conhecimento e no desfrute da graça, a tal ponto de não lhes faltar nenhum dom. Quais dons são esses que não faltavam nessa igreja? Aqui, Paulo se refere aos dons iniciais, interiores, da graça, os dons que recebemos por meio da vida de Deus.
Esses dons são diferentes dos dons miraculosos e exteriores, falar em línguas, curas e milagres. Senhor Jesus, recebemos os dons da graça, assim que cremos no Senhor, mas para que eles se desenvolvam, precisamos exercitá-los e praticá-los no viver da igreja, dia após dia. Quanto mais assim você fizer, mais graça Deus lhe concederá, e aquilo que inicialmente era apenas um dom se tornará ao final seu ministério. É o mesmo que acontece no corpo humano. Quanto mais você exercita determinado músculo, mais sangue circulará por ele e mais nutrientes receberá, tornando-se assim mais forte. Então não perca tempo. Nosso desejo é que todos vocês tenham um ministério muito definido diante do Senhor, como aqueles descritos no capítulo 12 de Romanos, e que cada um cumpra o seu ministério com entusiasmo, excelência e inclusão de muitos outros irmãos no serviço ao Senhor, ó Senhor Jesus. Continuando nossa leitura do primeiro capítulo de 1 Coríntios, encontramos um versículo poderosíssimo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele nos chama à comunhão de seu Filho. Comunhão quer dizer participação. Deus nos chama a participar das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é maravilhoso. Deus quer que desfrutemos de Cristo como suas profundezas, sua sabedoria e poder, e como o Espírito que dá vida, Senhor Jesus. Já imaginou qual é o melhor momento para desfrutarmos de determinadas experiências? É nos momentos de tribulação, quando enfrentamos necessidades. A água mais saborosa é aquela que tomamos quando temos sede. E o sentimento de alegria mais profundo que temos é aquele que chega logo depois da tristeza. Foi justamente em meio às dificuldades e problemas que a igreja em Corinto foi chamada a participar das maiores riquezas de Cristo. São mais de 20 aspectos de Cristo, conforme vimos na terça-feira. Deus não quer que resolvamos nossos problemas baseados em nossa capacidade, inteligência e improvisações. Ele deseja que aprendamos a desfrutar de seu Filho em todos estes aspectos, que conheçamos mais a Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus para as horas em que acharmos que não há mais saída, como nossa justiça para os momentos em que nos sentimos acusados, como nossa redenção e Cordeiro Pascal para os momentos em que pecarmos, como o Senhor da glória para as ocasiões em que nos enfraquecermos, como as profundezas de Deus para quando nos acharmos muito superficiais em nosso serviço na igreja, como o nosso alimento e bebida espiritual quando estivermos vazios, famintos e sedentos, como nossa rocha que foi fendida por nós e de onde flui a água da vida para satisfazer nossa sede. E essa rocha nos segue cada momento e está conosco para nos suprir e cuidar de nós, como o nosso único fundamento na igreja, para os momentos em que formos tentados a olhar para homens com sentimento de preferência ou rejeição por algum irmão. Isto precisa ficar claro para nós. Cristo é a solução para qualquer problema que estejamos enfrentando, Senhor Jesus. Também fomos chamados a perseverar no ensinamento e comunhão dos apóstolos. Isso significa que acolhemos, participamos e desfrutamos da palavra profética e dos encargos trazidos pelos apóstolos na igreja. Temos comunhão direta com o Filho, mas na prática da igreja, na obra do Senhor, isso significa também ter comunhão direta nos encargos trazidos pelos apóstolos. Também temos a comunhão do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, da mesa do Senhor e a comunhão do Espírito Santo. Vamos revolucionar a nossa vida praticando esta palavra: Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui o irmão está querendo mostrar para nós, que
realmente a gente precisa tocar mais em Cristo, né? Valorizar, né, a pessoa de Cristo, né, Senhor Jesus, né? Valorizar ou invocar o nome do Senhor. Né? É interessante, né? Como eu falei, né, eu sempre acompanho vários canais, né, que falam a respeito da palavra, e hoje, como tem sido muito falado, né, a questão da Bíblia, traduções erradas, isso e aquilo, mas como eu já falei aqui no canal, né, a questão da tradução da Bíblia é a questão de você buscar o Senhor, você ir diante do Senhor, você procurar que o sentido original, e aí você vai ter uma direção de Deus quanto ao que tocar na palavra. Não é para você simplesmente rejeitar a palavra, porque foi traduzida assim ou assim. Hoje a gente tem tanto recurso, né, Senhor Jesus, e a gente precisa principalmente aprender a usar o recurso do Espírito, tocar na palavra por meio do Espírito. Né? E aí as pessoas começaram duvidando da Bíblia, isso e aquilo, e hoje se fala muito da questão do nome de Jesus, porque o nome de Jesus foi traduzido errado, isso e aquilo. Mas eu particularmente vejo o seguinte, né? A Bíblia, se você for olhar o Velho Testamento, sempre falava, né, que ia vir o Messias, né? Messias não era o nome dele, né? Significava aquele que ia vir trazer, né, a vontade de Deus, né, o enviado de Deus, né? Ia ser o Cristo. Cristo quer dizer ungido, né, Senhor Jesus, o Filho de Deus, conselheiro e tal, um novo consolador. E você vê várias referências assim no Velho Testamento. Você não vê um nome, mas quando chega no Novo Testamento, você vê claramente ali, né, quando o Senhor vem, né, ali, né, e pelo Espírito Santo gera ali, né, o Filho ali, né, o próprio Deus, né, que vem ali se encarnando, né, na pessoa do Filho. Aí vem ali e fala, né, esse se chamará Jesus, né, porque ele virá para livrar o povo dos seus pecados. Né? Então Jesus quer dizer Jeová, né, ou Javé, né, é a nossa salvação, né, ele é o nosso Salvador. Por isso o nome de Jesus é de extrema importância. Então eu vejo que hoje, na verdade, quando a gente, ao invés de ficar duvidando, né, que Jesus é o nome, né, do Filho de Deus, é o nome que hoje a gente precisa trazer, né, o único nome, né, que importa pelo qual nós sejamos salvos. Agora, a gente duvidar, a gente precisa pegar isso aí e olha, peraí, estamos no final dos tempos, o inimigo está jogando sujo, então eu preciso me apegar mais a esse nome, porque a gente vê, não é à toa. O Novo Testamento podia simplesmente falar o Filho de Deus, né, aquele sobre quem veio o Espírito, o Messias, o enviado de Deus, né, o Filho do Homem, podia simplesmente ficar em adjetivos. Por que deixou para nós um nome específico, né, Senhor Jesus? E por que hoje, justamente agora, né, no final dos tempos, né, vem essa coisa esquisita aí para falar que não, o nome de Jesus não é esse? É justamente para combater, né, porque nesse final dos tempos nós precisamos invocar, nós precisamos restaurar o nome do Senhor. Né, a gente precisa começar a se aprofundar mais na palavra. Aí o inimigo, como ele não é bobo, né, Senhor Jesus, ele vai pegando pessoas aí e vai injetando isso aí, né, e vai usando isso aí em pessoas influentes, né, pessoas que têm certo grau de estudo, têm, né, certa preeminência, né, e aí para falar isso aí, né, quando na verdade eles deveriam ir diante do Senhor, né, perguntar, né, buscar o Senhor para ver se era para passar essa informação para frente. Né, e aí ficam aí colocando dúvida quanto à palavra, quando a gente precisa ter mais firmeza na palavra, dúvida quanto ao nome, quando a gente precisa ter mais firmeza no nome, né, e aí vai. Né, e aí já tem outros que já foram dando mais passos ainda, né, duvidando da questão do Espírito, duvidando da questão dos dons espirituais, né, das coisas espirituais, né, e aí vai. Então, né, é morra abaixo, né, então cada vez mais dúvidas, vão querer cada vez mais contestar a palavra. E aí, que base você tem? Né? Como a gente tem visto essa semana, a nossa base precisa ser Cristo. Tudo aquilo que procura tirar Cristo do seu viver, que tira a prática da Bíblia do seu viver, você precisa desconfiar. Né? Então, quanto mais eu invoco o nome do Senhor, quanto mais eu falo Senhor Jesus, mais certeza eu tenho que esse nome não foi colocado na Bíblia à toa. Né? E que as questões da Bíblia, de tradução isso e aquilo, é para ver como é que está o nosso grau de interesse pela palavra. Né? Eu estou sempre procurando aqui, a gente vê o Alimento Diário várias vezes falando para nós, no original grego, isso e aquilo, porque mostra para nós, né, a direção dos irmãos para nós. Né? A gente vê
eu particularmente, né, eu vejo que são irmãos que estão buscando o Senhor, né, estão ali procurando dar direção para nós, procurando ter mais e mais clareza diante do Senhor, para que a gente possa viver uma vida vitoriosa diante do Senhor. Então, pelo fato de eles estarem desfrutando, eles estão procurando ali cada vez mais ali o original na Bíblia, para nos dar um sentido completo na palavra. Então a gente não pode somente ser preguiçoso e olhar, não, porque tem erro de tradução, isso e aquilo, e não confio na Bíblia. Não, busca lá. Vai cavar na palavra, vai desfrutar, vai procurar o sentido original. E aí você vai ver ali a direção da palavra profética. Você vai ver que o principal que a gente precisa é o exercício do Espírito. Alguns valorizam conhecimento, e aí começa a olhar para homem, começa a seguir homem, fazer isso e aquilo. O que a gente precisa é estar um perto dos outros, um próximo aos outros, na comunhão. Para quê? Para a gente seguir a Cristo, para um ajudar o outro, a desfrutar mais do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa, como ele tocou aqui, se a gente for tentado a ter preferência por alguém, a seguir a palavra de alguém simplesmente porque é aquela pessoa, ou de rejeitar alguém por ser isso e ser aquilo, a gente precisa realmente diante do Senhor e usar o Espírito. Senhor, eu preciso me aproximar de Ti. Aquilo que o irmão está falando está me ajudando a me aproximar de Ti, amém. A partir do momento que ele tocar em algo que não me aproxima, aí a gente aplica a palavra, julgai todas as coisas, retém o que é bom, Senhor Jesus. Mas porque de repente algo foi falado que não te ajudou, não quer dizer também que você vai descartar aquela pessoa. Não, a gente precisa ter comunhão, cada um ter a sua experiência. Ó Senhor Jesus. E como eu falei lá no início da semana aqui, a gente ia falar bastante da questão do diamante e o fundo negro, Senhor Jesus. E hoje ele toca novamente aqui, mostrando que diante de todas as situações que a igreja vivia, tantas dificuldades, ele mostra que havia muitas qualidades nos irmãos. Os irmãos eram ricos na palavra, no conhecimento, no desfrute da graça, e não faltava nenhum dom. Isso só está mostrando para nós, a gente precisa dos dons principais, o dom de ouvir o Senhor, de crer, o dom da fé, o dom de invocar o nome do Senhor, de falar pelo Senhor. Para você falar por Deus, você precisa ouvir Deus. A gente precisa ter isso bem firme em nós, Senhor Jesus. Precisa sempre haver uma conexão entre aquilo que você está recebendo de Deus e a palavra que está saindo da sua boca, aquilo que está sendo útil para o seu viver. Então tem que haver essa conexão, entre o que você recebeu e o que você falou. Você não pode receber algo e falar outra coisa. Então esses são os dons iniciais. Quando a gente crê, a gente aprende a ouvir no Senhor, a gente aprende a ter um sentimento pela palavra, não são dons miraculosos, dons exteriores, de falar em língua, fazer cura, fazer milagres, sinais, isso e aquilo. Não, mas são esses dons interiores que verdadeiramente nos fortalecem. Dons exteriores, foi lá, aconteceu, acabou. Mas o interior é o que te fortalece, aquilo que vai te colocando mais na vida de Deus, te dando convicção da palavra, Senhor Jesus. E hoje o inimigo de Deus vai fazer de tudo para tirar a nossa convicção. Então hoje pessoas que têm se enredado por esse caminho de querer conhecimento disso, conhecimento daquilo, tem que provar isso, tem que pegar um documento histórico de não sei o que, de anos atrás, que ficou perdido e tal. A gente sabe que o inimigo também é astuto. Ele pode ter pego aí anos e anos atrás e ter preparado isso. Vou preparar um documento aqui só para poder ter legitimidade, daqui a uns anos eu vou usar, quando o negócio estiver apertando, Ó Senhor Jesus. A gente sabe que o inimigo, ele é astuto, ele está enganando o homem há milhares de anos aí, não é de ontem, Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa hoje, reavivar, o Espírito, os dons iniciais, Senhor Jesus. A gente precisa sempre começar a tocar, poxa, quando eu crio o Senhor, logo no início, como que era o meu sentimento, minha alegria, aquela convicção ali, de que você estava conhecendo a verdade, e hoje a gente precisa ter isso todos os dias. Isso não deve enfraquecer em nós, muito pelo contrário. À medida que a gente vai avançando na fé, avançando na palavra, isso precisa ser mais e mais confirmado. A gente precisa procurar ter a fé mais confirmada. Hebreus fala para a gente se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então você já tem a palavra firme, desfruta mais essa palavra para você se apegar de maneira mais firme ainda.
né? Aí quando vier um outro falar estranho, você está preparado, você está firme diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né? Se você tem um dom, você exercita, você pratica ele no viver da igreja todos os dias, né? Como eu sempre falo, não adianta você querer por 2 ou 3 horas, né? 1, 2, 3 horas no final de semana, você querer resolver o problema da sua semana inteira. A gente precisa exercitar os dons todos os dias, invocar o nome do Senhor, ter comunhão com Deus, né? Senhor Jesus. Aí o seu dom vai se tornar ministério, como ele tocou aqui, né? Comunhão é participação. O que é comunhão com o Senhor? É você participar do Espírito. O que o Espírito está fazendo hoje? Você está participando? Então você está tendo comunhão com o Senhor. Então a gente precisa estar bem firme, né, nessa questão. Está participando daquilo que o Senhor está mostrando para nós. E ele deu o exemplo do exercício, né? Quanto mais você vai fazendo exercício, né, mais vai movimentando aquele músculo, maior vai ser a circulação de sangue, de oxigênio, né, de nutrientes naquele membro ali, né, e ele vai ganhando volume, né? Quanto mais você exercita o bíceps, maior seu bíceps vai ficar. E mais vascularizado ele vai ser, né? Mais saudável, né? E a gente também precisa ser esses, né? Como ele tocou aqui, né? Com um ministério bem definido, né? Um músculo bem definido, né? Diante do Senhor, por exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa participar dessas riquezas de Cristo. Qual o valor de Cristo para você? Né? Para alguns o valor de Cristo é tão pequeno que facilmente ele troca Cristo por uma informação. Né? Ah, não, isso aqui foi falado por alguém que tem uma especialização de não sei o que, fulano de tal, que é assim, assim, assim. Ah, então tem que acreditar nele e desvalorizar tudo isso aqui que Deus preparou. Ó Senhor Jesus, muito pelo contrário, a gente precisa valorizar mais, né, as riquezas de Cristo, né, aquilo que Cristo ele quer que a gente desfrute mais de maneira profunda. Não podemos ser superficiais, né? Realmente é desfrutar Cristo, né, como sabedoria, como poder, como Espírito que dá vida. Né? Isso a gente vai tocar por meio de exercitar, né, o Espírito, por invocar o nome do Senhor, como ele tocou, né? A água que você fala assim, que água boa, é quando você está com sede, você está com muita sede, né, Senhor Jesus, aí não tem suco, não tem refrigerante, não tem nada, é água que vai matar a sede, né, Senhor Jesus. Assim como quando você está numa tristeza, você recebe, né, ali, né, uma boa notícia, algo que de repente você estava aguardando ali, é a melhor alegria que tem, né, porque ela te tira de um estado ali, né, que você estava ali bem negativo, né? Então ele mostra que diante das dificuldades, essa é a hora da gente desfrutar das riquezas de Cristo, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer que a gente fique baseado na nossa capacidade, na nossa inteligência, né, na nossa improvisação, né, que a gente resolve um negocinho para poder sair da situação, mas realmente é depender dele, conhecer ele, né, conhecer o poder de Deus em cada aspecto, né, poder de Deus, sabedoria de Deus quando você achar que não tem saída, justiça quando você é injustiçado, né, como redenção, como cordeiro pascal, né, na hora que você está em pecado, né, você vê ele, poxa, não tem como voltar, pequei, mas aí você vê o próprio Cristo se apresentando para você, né, como a sua comida, né, Senhor Jesus, o Senhor da glória quando você estiver fraco, né, Deus de maneira mais profunda, as profundezas de Deus quando você achar que você está fazendo algo de maneira superficial, que você precisa se aprofundar mais, alimento e bebida espiritual quando você estiver vazio, faminto e sedento, né, não perca a esperança, né, vá diante do Senhor que Ele vai te alimentar, né, Ele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida, né, Senhor Jesus, Ele é essa rocha, né, que flui água para nós. Ó Senhor Jesus, para suprir e cuidar de nós a cada momento, né? O Senhor ele sempre se aproxima de nós. Ó Senhor Jesus, né? E a gente precisa tocar em Cristo como essa rocha, como esse fundamento, para quando a gente for tentado, né, olhar para o homem, seja para exaltar o homem ou para diminuir, né, para rejeitar esse homem, a gente precisa olhar, não, é Cristo que eu estou servindo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a gente precisa ficar claro, né, que Cristo é tudo para nós, Ele é a solução de tudo. Né? Então, ao invés de simplesmente ouvir algo e acreditar, não, isso aqui é porque isso aqui foi falado pelo fulano de tal, o fulano de tal também pode errar. Né? Cada um de nós pode errar, pode levar algo errado, né, para frente, né, levar uma informação errada, mas é para isso que a gente tem o Espírito, né, para a gente ter comunhão uns com os outros no Espírito, comunhão com o Senhor, né, e comunhão dos apóstolos, né, da direção daqueles que foram enviados por Deus, né, para nos levar mais próximos dele, né? Essa é a função do apóstolo, né?
levar Deus até as pessoas, levar as pessoas até Deus. Então a gente precisa ter isso bem claro em nós, se a gente exercitar o Espírito, se a gente exercitar a comunhão, né? Participar das coisas que o Senhor tem dispensado para nós todos os dias, isso vai causar uma revolução, uma reviravolta no nosso viver, né? Por meio da prática da palavra. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que perceber, né? Que o Senhor, ele preparou tudo isso, né? Ele nos colocou no corpo, né? Para a gente não viver de maneira individual, né? Senhor Jesus, a gente encontrar apoio, né? Encontrar uma esfera, né? Que nos ajuda a exercitar o nosso espírito, né? Como eu falei, né? Às vezes quando tem algumas lideranças que vêm procurar, né? Irmãos que conheço, né? Que vêm ali tocar na palavra, né? Buscar uma palavra diferente, uma direção diferente, né? Senhor Jesus, vem perguntar, e quanto a essa palavra aqui, isso aqui e tal, não sei o que. Eu sempre falo, poxa, confere, irmão, vai diante do Senhor ver o que isso tem produzido na sua vida. Está produzindo dúvida? Né? Deus não é Deus de confusão, né? Deus ele é Deus de luz, né? Ele quer nos deixar claro, né? Ele quer nos dar um sentimento de paz, de alegria, inundar o nosso coração. Mesmo que de repente, às vezes, possa acontecer alguma situação, né, que Deus providenciou que pode deixar conturbado ali por um tempo, mas você lá no seu interior, você vai sentir uma paz que excede o entendimento. Então é isso que a gente precisa aprender a acessar, essa comunhão direta com Deus, onde Deus confirma, ó, é por aí, não é por aí, né, Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que ver isso tudo, a gente tem que lembrar, né, que desde o princípio, né, o inimigo sempre usou a palavra de Deus para enganar o homem. Né? Deus falou, não pode comer de todas as árvores, não vai comer do conhecimento do bem e do mal. O inimigo chegou e falou assim, mas Deus não falou que era para comer de todas as árvores? Né? Senhor Jesus. E depois ele foi lá e introduziu uma mentira, né? Ela foi e falou, não, se a gente comer a gente vai morrer. Aí ele falou, é certo que não morrerás, mas você vai ser como Deus. Né? E aí o inimigo ele vem com o mesmo papinho hoje. Né? Olha, não acredita nisso aqui na Bíblia, olha, desconsidera a Bíblia, estuda isso aqui, que é isso aqui que vai te ajudar a ser como Deus. Ó Senhor Jesus. Amados, para a gente ser como Deus em vida e natureza, a gente precisa desfrutar da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Né? Tudo isso que Ele dispensou para nós, como eu falei, podia simplesmente ficar filho de Deus, o Cristo, o ungido, isso, aquilo. Né? O Senhor já estava ótimo, mas Ele deixou bem específico, muitos e muitos versículos falando esse nome, Jesus, porque é esse nome que vai nos dar salvação. É o único nome, né, como Pedro mesmo citou, né, no céu, na terra, embaixo da terra, qualquer outro lugar, né, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então o inimigo ele quer tirar de nós, né, essa salvação instantânea que o invocar o nome do Senhor dá, nos levar para a presença de Deus, nos dá o sentimento do Espírito, né, Senhor Jesus. Então o inimigo ele quer perverter isso, mas nós hoje precisamos tomar um caminho contrário, a gente precisa perseverar, né, no ensinamento, na comunhão, né, na participação daquilo que os apóstolos deixam para nós, aqueles que têm sido enviados por Deus para verdadeiramente nos dar uma direção, né, Senhor Jesus, não é um sentimento qualquer, mas é realmente você perceber a presença de Deus. Muitos ficaram ali simplesmente com estudos, com isso, com aquilo, né, e acabam não tocando, né, verdadeiramente no centro da vontade de Deus. O que a gente precisa realmente é buscar ser mais íntimo de Deus. Né? Se você parar de ouvir a palavra profética, né, você parar de receber a palavra atual de Deus que dá direção, você pode pegar até a palavra antiga, né, aquilo que você ouviu antes e tal, né, mas o que você vai conseguir não é a direção de Deus. O máximo que você vai conseguir é ensinar algo baseado naquilo ali. O que a gente precisa hoje é um ministério vivo, né, a palavra de Deus de viva voz, né, aquilo que Deus está falando conosco atualmente, não é só a palavra logos, a gente precisa da palavra rema, a palavra atual de Deus, a palavra de direção de Deus, né, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa para a gente não enfraquecer, né? E, como foi tocado hoje, nesses vários aspectos de Cristo que a gente pode experimentar. A gente não vai conseguir fazer isso lendo um estudo ou ouvindo uma opinião, mas realmente, né, indo junto daqueles, né, que de coração puro invocam o nome do Senhor, aqueles que têm procurado sempre, né, estar na presença de Deus. Porque o que eu vejo, assim, particularmente nessas questões aí de ensinamentos, doutrinários, essas coisas aí, né, que estão causando tanta confusão, pessoas arrastando vários atrás de si.
né, para poder embasar o seu conhecimento, para dizer, não, olha só quantas milhares de pessoas ou milhões de pessoas estão seguindo isso aqui, né, ó Senhor Jesus. E aí ficam ali, né, arrastam pessoas atrás de si e tal, mas a gente não deve procurar isso para se apoiar, né, para ser uma desculpa diante de Deus. Né, o próprio Senhor tem nos mostrado todas as coisas e Ele fala que a gente vai ser filhos de Deus indesculpáveis, né, diante dessa geração. Então a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu não quero simplesmente um estudo, um ensinamento, o que eu quero verdadeiramente é estar na Tua presença, é conhecer o Senhor com intimidade, né, e como, né, lá o Velho Testamento fala, né, Provérbios fala, Salmo fala, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, né, aqueles que o temem. Ó Senhor Jesus, temor não é medo, né, não é você ficar com medo de ser punido, mas temor é respeito, né, reverência, é reconhecer, né, que só há um Deus, um só Senhor, né, Senhor Jesus, né, e é o próprio Senhor Jesus. A gente não pode dar esse poder para nós mesmos e nem para nenhuma outra pessoa. A gente precisa adorar a Deus, né, buscar a Deus, buscar a sua presença. A gente não deve substituir isso por nada, por um bom sentimento, por uma sensação de segurança, isso, aquilo, mas verdadeiramente participar, né, ter a participação, né, a comunhão, você participar daquilo que o Espírito tem feito, aquilo que o Espírito tem dispensado. É que cada um de nós, existe o Espírito, vai diante do Senhor e Ele vai nos direcionar, né, quanto a tudo. Né, ó Senhor Jesus, né, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.